Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez, pois nós estamos aqui para buscarmos a presença de Deus, para prestarmos um culto a Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E o salmista, ele nos diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai o Senhor na beleza da santidade. Vamos adorar ao Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Pois de fato o Senhor tem sido magnífico em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos. E não há motivo, não há razão para nós não adorarmos, para nós não estarmos reunidos juntos para louvarmos ao Senhor. Nesse sentido, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a baixar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Deus, mais uma vez nós estamos diante da tua presença e queremos adorá-lo, queremos glorificá-lo, queremos, ó Pai, tributar ao Senhor a glória devida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos, toma a vida da tua igreja, do teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, de maneira que possamos sempre adorar o teu nome, glorificar o teu nome e exaltar o teu nome. Aceita, Senhor, este culto que a ti ofertamos nesta noite, a fim de que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Fica, Senhor, com cada um de nós e abençoa-nos, ó Deus, e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Neste momento também eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a louvarmos ao Senhor com um hino. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que abra o seu aplicativo no seu celular ou a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do Salmo 24. Se você não abrir nenhuma dessas duas possibilidades, por favor, acompanhe comigo a leitura, que nos diz assim:
Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. É este Rei, o Rei da Glória, é que se deve todo o tributo, toda a adoração, todo o louvor e toda a gratidão. Que Deus, de fato, continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos capacitar, de maneira que possamos buscar a Deus mesmo, com integridade de coração, com a nossa vida colocada diante do altar de Deus. Nesse sentido, nós iremos cantar louvores a Deus, para o nome de Deus e para a glorificação do teu santo e bendito nome.
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Na 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 na. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão em quem nunca ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Hora de agir, a missão cumprir, o evangelho proclamar. Por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o evangelho proclamai, proclamai. Na 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 na. Na 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 na. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. No amor de Deus temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança. Para a luz levar, trevas dissipar, o evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o evangelho proclamai, proclamai. Na 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 na. Proclamai, oh, 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 oh. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, queremos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. E para tanto eu quero convidar você a abrir aí o seu aplicativo no seu smartphone, no seu celular, ou a sua própria Bíblia. Se porventura você não tem nenhum desses dois nesse momento, acompanhe a leitura comigo. Leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 27 até o 31. Evangelho de Mateus, capítulo 27, de 27 a 31, que nos diz assim: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o Pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate.
tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei! Salve, rei dos judeus! Salve! Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Que cenas mais chocantes, que cenas mais terríveis, que cenas mais cruel. Nesta noite eu quero conversar um pouco com você, meu irmão e minha irmã, sobre fazendo do nosso deserto um oásis. Fazendo do nosso deserto um oásis. Cristo teve um nascimento muito indigno e uma história muito turbulenta e cheia de aflições, pois o texto, a narrativa que nós acabamos de ler, expressa bem as turbulências e as aflições pelas quais o nosso mestre passou. E ele viveu, nasceu entre os animais. E no aconchego de um estábulo, ele derramou as suas primeiras lágrimas. O ar fédido, o ar saturado com aquele cheiro de estrume, azedo, fermentado, terrível. Quem vai a um estábulo sabe que o cheiro não é agradável. Pois foi aquele ar que ventilou pela primeira vez os seus pequenos pulmões. Provavelmente até as crianças mais pobres, mais desprezíveis, têm um nascimento mais digno do que ele teve. Jesus foi para uma cidade na qual havia uma grande festa, melhor, a sua mãe foi para uma cidade no qual havia uma grande festa, não havia espaço na hospedaria, o único lugar para que nascesse o seu filho Jesus foi um estábulo, um curral, lugar onde os animais pernoitam. Quando tinham 2 anos, deveria estar brincando, mas já atravessava grandes sofrimentos. Era perseguido de morte por Herodes. Tinha uma inteligência fora do comum para um adolescente e foi admirado aos 12 anos por intelectuais da época. Pois o próprio pai dizia, ele crescia e se fortalecia no poder de Deus. Todavia, ele tornou-se um carpinteiro, as mãos grossas, castigadas pelo sol, escondiam a mais elevada sabedoria que alguém já teve. Discorreu sobre o amor, a tolerância e o respeito humano como nenhum pensador, como alguém jamais viu e ouviu.
embora ele acolhesse as pessoas mais desprezadas da sociedade, os seus discursos exalavam paz, alegria, vida. Ele foi o mais discriminado e incompreendido dos homens. Veja, irmãos, às vezes nós nos achamos discriminados, nós nos achamos incompreendidos, mas jamais nós somos como Jesus. Jesus, sim, ele foi discriminado ao extremo, basta ver o texto da nossa reflexão. Ele foi incompreendido ao extremo. Tinha todos os motivos para ser uma pessoa tensa, amarga, ansiosa, irritada, desconfiada e infeliz. Tinha tudo para ser isso. Mas, para nossa surpresa e espanto, era uma pessoa alegre e feliz. Você já percebeu que a gente se irrita facilmente? Que a gente fica tenso facilmente? Que a gente fica ansioso facilmente? Que a gente fica desconfiado e infeliz por qualquer coisa, por qualquer besteira, por qualquer situação que ocorra na nossa vida, especialmente nos nossos relacionamentos? Somos capazes de matar uma amizade por conta dessas coisas. Somos capazes de separar de uma pessoa por causa de coisas, porque ficamos irritados, ficamos tensa, amarga, desconfiada. Somos capazes disso. No entanto, o nosso mestre, ele estava sempre alegre e feliz. Primeiro ponto. Jesus apresentou-se como fonte de prazer. Uma fonte de água viva que mata a sede da alma sedenta, diz o Evangelho de João 4,14. A mulher de Samaria ali, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então vejam que Jesus se apresentou como a fonte de todo prazer, de toda alegria, de toda benesses. E aquela mulher se agarrou a isso e disse: Senhor, dai-me logo desta água, desta bênção que vem das tuas mãos. Pois Jesus era este homem. Por incrível que pareça, ele fazia poesia até da sua miséria. Irmãos, a gente fazer piada da gente mesmo, fazer poesia da nossa vida, dos momentos mais caustigantes, mais terríveis, como é difícil isso para nós. Pois ele fazia poesia até da sua miséria. Muitos têm bons motivos para serem alegres e satisfeitos, mas estão sempre insatisfeitos. Veja, irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo, nós deveríamos estar muito satisfeitos, porque o Senhor tem nos visitado. No entanto, por muitas vezes eu observo de como que as pessoas estão insatisfeitas com Deus. E é muito simples de observar isso. Uma pessoa insatisfeita com Deus é aquela que busca Deus só nos momentos em que ela precisa como remédio, mas não como pão da vida que mata a fome de uma vez por todas. São incapazes de valorizar o que têm, valorizam apenas o que não têm. Que pobreza espiritual! Então vejam, muitas vezes a gente tem as coisas e não valorizamos. Valorizamos aquilo que não temos, queremos valorizar aquilo que objetivamos a ter para nós. E ficamos numa correria terrível, sem sentido, uma correria que não tem sentido nenhum. Tornam-se especialistas em acusar os outros pelos seus conflitos e detestam a vida que possuem. Jesus, ao contrário, tinha muito pouco exteriormente, mas fazia muito do pouco.
Nele não havia sombra de insatisfação. Reclamação não fazia parte do seu vocabulário na sua vida. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós podemos perceber que Jesus não reclamava absolutamente de nada. Ele nunca estava insatisfeito, muito pelo contrário. Irmãos, será que nós não andamos insatisfeitos demais? Nós andamos tão insatisfeitos e tão ansiosos e com tantas coisas que nós não temos tempos nem para parar, para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes não temos tempo para estarmos reunidos na nossa casa em culto a Deus. Nunca acusava ninguém por suas misérias. Era forte para enfrentar os seus desafios, sem precisar ferir nem acusar ninguém. Olha que maravilha, irmãos. Jesus estava sendo crucificado ali naquele momento, mas ele não acusava ninguém. Ele não acusava por conta das suas misérias, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas angústias, das suas perseguições pelos seus algozes, muito pelo contrário. Segundo, os homens podiam desistir dele, mas ele jamais desistia de ninguém. Tinha consciência de que o feririam sem piedade nenhuma, que iria ser cuspido, iria ser massacrado, chicoteado, receberia uma coroa de espinho, mas ele não retribuiria na mesma moeda. Quantas vezes, coisinhas tão pequenas, nós já queremos retribuir. Queremos pagar com a lei do talião, olho por olho e dente por dente. Pelo contrário, ele teve compaixão e amou o mundo até o fim. Havia predito que humilhariam, cuspiriam no seu rosto e fez deste ato um show público de vergonha e dor. Mas ele permaneceria firme, sem vacilar. Ele permaneceu firme, fitando os olhos dos seus acusadores e suportando com dignidade a sua dor. Diferentemente de nós. Diferentemente de nós. Quantas vezes nós queremos ferir o outro porque nos achamos na nossa dignidade ou no nosso eu de pagar com a mesma moeda. Deixamos até de olhar para o outro, de conversar. Menosprezamos, maldizemos. Qualquer motivo é motivo para reclamar, para desistir, para acusar, para ferir e ficar insatisfeito e amargo. Ah, meus queridos irmãos, precisamos aprender um pouco mais com o Mestre e fazer do nosso deserto um oásis. Terceiro ponto. O texto de nossa reflexão nos mostra que a história do Mestre deve nos ensinar importantes lições de vida. Primeiro, podemos chorar e nos angustiar pelas nossas dificuldades e conflitos, mas nunca devemos desistir de nós mesmos. Podemos nos abater, mas nunca desistir ou desanimar. Devemos amar. Devemos amar a perseverança, como quem ama seu filho ou a sua filha. E quem ama um filho ou a filha, sabe que nós precisamos ser perseverantes com eles.
Irmãos, uma das coisas que nós temos deixado de lado, temos desaprendido ou jogado de lado a perseverança. A gente perseverar em amar é algo substancial para a nossa caminhada de fé. Devemos ter a capacidade de recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. Faz dos fracos fortes, como diz Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isto culmina com aquilo que ocorreu com o mestre no texto da nossa reflexão. A firme convicção de continuar sempre lutando, ainda que com algumas derrotas, alimenta o sonho da vitória. Irmãos, em meio às derrotas, nós precisamos continuar lutando, alimentando o sonho da nossa vitória, porque a vitória está aí. Segundo, enfrentar a nossa passividade, sentimento de incapacidade, abre as portas para a liberdade. O pior inferno ou o pior deserto que pode existir pode revelar a mais bela primavera na sua vida, na minha vida ou na nossa vida. Sábio é aquela pessoa que não consegue ver aquilo que as imagens não revelam. É a gente ver além do nosso olhar. É a gente perceber as coisas lá do outro lado. Esta é uma pessoa sábia. É a pessoa que, ao ver cair a última folha do inverno, sabe aquele pé de árvore que vai caindo as folhas e vai ficando como que seca, mas é capaz de erguer os olhos e enxergar as flores da primavera que ainda não brotaram. Terceiro, e a conclusão. Não precisamos revolucionar o mundo. Não precisamos converter o mundo inteiro. Não precisamos matar a fome do mundo inteiro, socorrer o mundo inteiro. Mas precisamos revolucionar as nossas vidas, o nosso espírito, a nossa capacidade de pensar e ver a vida, que por muitas vezes está seca, oca, a nossa vida está como um deserto. Precisamos fazer desse deserto um oásis. Por isso nós precisamos ter essa capacidade de revolucionar não o mundo, mas o nosso espírito, a nossa alma, revolucionar a capacidade de pensar e de ver a vida. Se assim o fizermos, com certeza estaremos fazendo a diferença, plantando um jardim, onde antes só havia deserto, pedras e areia. Faça um oásis do seu deserto. Não julgue ou não jogue a culpa no outro. Tome para si mesmo. Em meio a todas as dificuldades, sempre haverá um manancial. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a fazermos dos nossos desertos um verdadeiro oásis, como Jesus o fez, mesmo naquele momento mais crucial, mais terrível, mas ele teve a capacidade de olhar nos olhos de todos e permanecer firme ali naquele momento. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, graça e paz. Eu quero dar um aviso aqui muito importante sobre a Semana Missionária.
E a partir do dia 28 ao dia 30, como ocorre todo ano na nossa igreja, temos a Semana Missionária. Só que desta feita será diferente, será através do aplicativo, não haverá o ajuntamento de nós. Então, o tema dessa Semana Missionária é Impactos do Covid-19 na Igreja Missionária, os seus desafios e oportunidades. E o texto base para esta Semana Missionária é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 16 a 18. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não percam, estejam presentes, a fim de que você possa tirar uma reflexão para a sua vida e você se aperceber aonde você precisa atuar mais firme na missão, nas oportunidades e nos desafios que Deus nos tem dado. E também eu gostaria de lembrar os irmãos e as irmãs que nesta semana nós sempre tiramos uma espécie, um dinheiro para a Semana Missionária, né? Levantamos uma oferta para a Semana Missionária. E desta feita, nós iremos levantar uma oferta para o Fábio, né, lá no sertão, para a compra de livros e de material escolar. Né? Livros não, material escolar como um todo. E nós precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Portanto, eu desafio você, meu irmão, a poder estar dando a sua contribuição. E quando você fizer esta contribuição, não esqueça de mandar esta oferta para o Arnaldo, através do Arnaldo, mas identificar esta oferta que é exclusivamente e direcionada para o Fábio, ok? Porque nós temos os dízimos, as ofertas, mas esta oferta ela é específica para o Fábio, uma oferta específica para o Fábio. Ok? Para a compra de material escolar. E o limite desta oferta vai até o final do mês de agosto. Então, por favor, você já pode estar começando a contribuir, seja com R$10, com R$20, R$5, não importa. O que importa é que você contribua para aquela missão lá no norte, o nordeste do nosso país. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, a oração final. Logo em seguida, impetrarei a bênção. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, louvado, engrandecido, bendito, honrado seja sempre o teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que podemos fazer do nosso deserto um oásis. Especialmente quando nós olhamos para a sua história, pelo seu sofrimento, por tudo aquilo que o Senhor passou. Mas o Senhor não deixou de ser alegre, o Senhor não deixou de emitir, ó Pai, o amor e falar do amor e das coisas mais belas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, derrama da Tua graça, do Teu amor e dá, ó Deus, que de fato nós possamos ser relevantes onde nós estivermos e que possamos fazer a diferença, ó Deus, a fim de que o Teu nome seja glorificado, a fim de que o Teu nome seja exaltado. Fica, Deus, com a Tua igreja, fortalece a Tua igreja e capacita a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.